Oi, oi, pessoal, quem tá chegando, quem tá entrando. Vamos começar aqui mais uma live no Portal Mood, muito animada para hoje. Hoje a gente tem convidadas muito especiais, muito legais. A Marília Coelho e a Maré, do Núcleo Maia Lila. Vou chamando elas aqui já, para elas entrarem. Enquanto elas estão entrando, eu vou me apresentando. Eu sou a Rúbia Galera, faço parte aqui da equipe do Mood, da equipe criativa. Oi, Marília, oi, Maré. Oi, Olá, Tudo bem com vocês? tudo bem? E você, sim. Rúbia? Tudo bem, que legal. Gente, estava muito empolgada para essa live de hoje. Esse assunto de hoje é uma coisa muito maneira, muito legal. Estava super empolgada para esse encontro. A gente também. Que bom, que legal. Para quem está chegando agora, essa live se chama Borrar Fronteiras, como jogos cênicos de dança podem estimular a autonomia do público. E a gente está aqui com a Marília Coelho e a Maré, que são do Núcleo Maia Lila. E se apresentem, mulheres. Digam quem são vocês, de onde vocês vêm, como vocês chegaram até aqui. Vai lá. Bom, eu sou a Marília, eu danço desde muito pequena, né? E tenho essa vocação. Acho que a dança me escolheu mais do que eu escolhi ela, assim. E tenho uma formação na Unicamp, e lá a gente formou esse grupo, né? Junto com a Melina Cialon e a Dani Laetano. E em 2005. Então é um grupo que já tem bastante tempo na estrada. E aí, paralelo ao Maia Lila, eu também faço outras coisas, né? Tem meus projetos solos, faço, sou mãe e vivo numa área rural, longe da cidade, mas estou sempre em trânsito também. Então é isso, um pouquinho de mim. Eu sou a Maré, eu sou uma pessoa do Nordeste, sou uma travesti não binária, sou uma pessoa que começou seu interesse nas artes quando se mudou do Nordeste para o estado de São Paulo, para o interior, para Botucatu, onde eu comecei a trabalhar com dança e com teatro, muito interessada nessa questão do corpo mesmo e da potência cênica. E depois de ter esse interesse em dança e teatro, comecei a pesquisar performance. E no meio disso tudo, em paralelo, eu entrei no Maia Lila, que é um grupo incrível. Comecei a trabalhar com a Má, comecei a fazer aula de dança com a Má e comecei a perceber esses lugares que sempre me interessaram dentro da arte, do seu suporte da arte, que é provocar, pensar em conjunto, fazer algumas questões estéticas que estão tão potentes, né, suas estéticas, que conseguem romper com o belo pré-estabelecido e com as regras desse jogo da arte que a gente às vezes só joga e não joga direito, né? Vamos pensar por aí. E aí eu tô fazendo filosofia agora na Unesp de Marília. Sou uma pessoa que mora na moradia estudantil de Marília, então estou aqui no meu quarto, que eu divido com outro estudante também de filô. E como a Má falou, estou em trânsito, sempre transicionando, e gosto muito de poesia e bolo. São as minhas definições. Ai, que legal. Sejam muito bem-vindas nesse nosso ambiente virtual do Mood. É uma alegria receber vocês aqui. Vocês estão em duas representando um núcleo que são mais pessoas, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco o que é o Núcleo Maia Lila, quem está com vocês nessa, como que vocês se organizam, se encontram. Estou percebendo que são pessoas de vários lugares diferentes, né? Então, isso define um pouco o que é o grupo. Então, por favor, nos contem um pouquinho. Tá, o Maia Lila já passou por vários momentos, né? A gente morava juntas, né? Assim, na verdade,
antes do Maelila, nós já dançávamos juntas, eu, Dani e Melina, num grupo. E a gente sempre teve uma relação muito intensa de dança. E, e o grupo começou quando a gente fazia circo também, né? Nós também, a gente tem essa coisa do circo, e a gente começou a fazer evento. E de repente a gente falou, não, chega de evento, a gente tem que produzir os nossos próprios trabalhos, né? E até que a dança foi ganhando mais espaço, assim. E nesse período a gente já estava morando em São Paulo e a Melina sempre estava em trânsito. Ela foi fazer mestrado na Bahia, depois ela foi fazer um doutorado fora do país e a gente seguiu trabalhando junto com ela. Então, antes dessa coisa online, da pandemia, do virtual, a gente já tinha uma prática de como incluir né, uma pessoa que quer estar trabalhando com a gente e a gente quer estar trabalhando com ela. E isso determinava muito os nossos modus operandi, assim, né? De como seguir produzindo. Inclusive pensando esses, né? Que formatos são esses? Que formatos que a gente consegue produzir, né? E aí a gente ficou um período em São Paulo, trabalhando, né, semanalmente. A gente tinha vários encontros, muitas pessoas passaram pelo grupo. E com a pandemia, né, eu já estava morando em Botucatu, um pouquinho atrás, já a gente chegou a ter 2 núcleos de trabalho, um em Botucatu, né, a gente tem uma sede num espaço cultural incrível, que é o Mirante das Artes, que é um centro cultural que tem lá. E então a gente tinha esse núcleo e tinha um outro núcleo aqui em São Paulo. E eventualmente todo mundo se encontrava e a gente trabalhava as mesmas coisas, assim, né? Eu lá em Botucatu e a Dani aqui em São Paulo puxando. E era curioso, assim, como a gente conseguiu levar, até que com a pandemia a maioria das pessoas foram para Botucatu, né? Algumas já eram de lá e estavam morando em outras cidades. E aí o núcleo ficou mais forte em Botucatu e a gente começou a trabalhar de um jeito que está fazendo bastante sentido para a gente agora, que são os intensivos, assim, de, né, 1 ou 2 vezes ao mês a gente se encontra um fim de semana e trabalha numa imersão, assim, profunda, né, de convivência, né? O grupo sempre pregou esse lugar da convivência, do estar junto, de que isso determina a nossa relação enquanto grupo e também a gente mantém alguns combinados, né, de que todo mundo cuida das suas práticas enquanto o grupo não está se encontrando, né, Madis, aí. É, tem muito esse lugar que a Má coloca, de a gente ter uma tríade muito forte de mulheres muito incríveis que sempre estavam se movimentando desde a sua graduação, né? Que é a Marília Coelho, a Melina Cialon e a Dani, que eu me esqueci o sobrenome. E a gente foi sendo convidada por essas mulheres, assim, né? Eu como uma pessoa que cheguei depois que o grupo já estava, em certa forma, se movimentando e já dançando e já com vários trabalhos profissionais. Aí fomos sendo convidados a participar e hoje em dia com a Fernanda Ribeiro, com a Luma. Eu sempre esqueço o sobrenome, gente. Eu faço só o primeiro nome, depois vocês procurem os arrobas, elas devem estar por aí na live. A Luma, a Maria, a Fernanda Ribeiro, a Luísa Pinto, a gente começou, a Bárbara também, né? A gente começou a perceber que tem essa característica muito forte de serem potências femininas muito, muito fortes, engajadas nesse feminino que rompe esse lugar do cuidar apenas como a maternidade que cuida também. É um grupo que se cuida nesse lugar de serem amigas, de confidentes, de uma ser orácula da outra, de poder falar um pouco da vida da outra. E a gente preza muito por isso, porque a gente vê que quando esses corpos estão entrelaçados nesse cotidiano, né, mesmo que seja através dos intensivos, como a Má falou, né, em momentos muito pontuais, muito bem organizados, porque são muitas agendas, todas nós somos mulheres muito ativas em nossas vidas, muito interessadas em viver, então estamos sempre fazendo coisas. Então, quando a gente marca esse momento muito importante, a gente preza para que ele aconteça, e quando ele acontece, a gente está sempre buscando não só estar inteira ali, como trazendo a outra para estar inteira ali também. Falando, você está aqui hoje, vamos pensar no que a gente está fazendo, vamos dançar, né? Que a Má falou, né? Cada uma busca trazer seu cotidiano, né? No seu cotidiano fazer práticas, né? Muitas trabalham com dança, muitas trabalham já com o corpo. Eu que agora estou numa graduação que é muito mais
um outro trabalhar, né? Ainda envolve corpo, porque ler e escrever está no corpo, né? Quem pensa que não, que filosofia não é feita assim, não entendo. Mas é, a gente busca sempre, eu busco, por exemplo, fazer Tai Chi, que é uma coisa que se oferece aqui na Universidade de Marília, fazer outras aulas que são da Marília Coelho, que ela disponibilizou quando estava online. Então, cada uma busca se cuidar e quando está presente, busca que esse cuidado permaneça e compartilhe os cuidados. Então, acho que o Marília tem muito esse lugar de a gente se junta porque a gente gosta de estar junto e porque a gente gosta de trabalhar estar junta. É meio utópico, é meio bobo, mas é isso mesmo. E tem uma coisa importante, eu acho, também de trazer, né? Que é um modus operandi do grupo de trabalhar, né, nessa busca de uma horizontalidade, assim, né? Apesar de, em vários trabalhos eu estar à frente do trabalho, num sentido de uma direção artística, vamos dizer, uma direção cênica, o grupo busca essa coletividade horizontal, né? De escolha, né, de posicionamento, e eu acho isso muito precioso e valioso, assim. A Maré esqueceu de falar da HB, do Da Rodrigo. HB. O Rodrigo entrou recente, e sempre trabalhando com muitas parcerias também, né? O grupo sempre teve isso de trabalhar com muitas parcerias, com músico, com VJ, com DJ. E Que legal, gente. É um grupo do estado de São Paulo, né? Que vocês estão bem sim, espalhados, isso é muito legal. E fortalecendo a produção do interior também do estado, que normalmente fica um pouco mais marginalizado aos olhos, né? Da capital, principalmente, né? Então, isso é muito interessante ver que vocês estão aí ocupando o estado, assim, né? E, bom, a live de hoje, ela surge aí da motivação criativa do espetáculo de vocês, né? O Desloca Loca, que é uma obra que se constrói como uma festa, isso é muito legal. E sempre que a gente chega em uma ideia de obra de dança, como essa que vocês estão propondo, né, que se estabelece em uma festa, a gente passa por um percurso de pesquisa, de elaboração, de treinamento de corpo, de entendimento de técnica, né, de estruturação nessa obra. Tem todo um processo que leva a tomar escolhas, decisões que vão fazer a composição coreográfica, né? Gostaria que vocês contassem um pouco pra gente o que fez vocês chegarem na construção dessa obra, que é uma festa e que convida o público a estar aí com vocês nesse jogo, né? Como vocês chegaram nesse lugar, qual o percurso, que escolhas, como vocês estruturam, como vocês treinam, né? Treinamento num lugar muito amplo, né? De entendimento de treinamento, assim, né? Que é não convencional, provavelmente, né? Então, gostaria que vocês contassem pra gente, assim. eu acho que muitas de nós já tivemos o treinamento convencional, né? Eu mesma, né? Eu fiz aulas de balé, por exemplo, até meus 27 anos. Mas eu nunca, assim, nunca me considerei uma bailarina clássica, por exemplo. Eu sempre estudei o balé por um desejo do desafio, né? Que a técnica me traz. E até por curiosidade também. E tem um lugar do prazer também, né? Que eu gosto ainda, é que faz muitos anos já que eu não pratico mais balé. Mas esse formato, né, mais convencional de fazer aula todos os dias, né? Eu e algumas pessoas do grupo já vivemos essa prática, assim, e de repente é muito interessante quando a gente se junta com outras pessoas que também querem dançar e que não tiveram esse tipo de prática, mas tiveram outras práticas, né? E aí nasce um desejo de dança junta, né? E como a gente pode fazer isso, né? De modo a não partir de um lugar que nivele, assim, né? A gente tenta não nivelar ninguém nesse lugar e eu acho que, na verdade, esse trabalho ele surge lá atrás, com uma observação de um lugar que eu ainda estou tateando, não sei falar muito, talvez saiba, mas talvez ainda misture muitas coisas que me atravessam, mas
eu gosto muito de enxergar a dança como uma potência, como ela tem uma potência de criar virtualidades, assim, de como ela cria situações que é como se ela abrisse espaços de tempo, assim, né? E eu pudesse, dentro do meu imaginário, enxergar outras realidades possíveis, né? E eu acho que Maia Lila, nos seus trabalhos anteriores, traz isso, né, de alguma forma. E eu quis investigar esse lugar, assim, né? Tipo, mas que é isso? Que é isso que eu estou chamando de virtualidade, né? Que lugar é esse? E junto, paralelo, dançando com pessoas que não tinham as mesmas formações, né? Que é muito um retrato de um Brasil, né? Tipo, pessoas muito diversas, com corpos muito diversas, com ideias muito diversas, né? E muito potentes e muito vivazes, assim. E como não tolir, né, tudo isso e nivelar e a Maré usa um termo, a gente sempre conversa disso, né? A Marco falou um termo que eu achei muito legal, que é pasteurizar, né? Sem pasteurizar todo mundo e partir disso para criar alguma coisa. Então, esse trabalho específico nasce desses dois lugares, né? De um querer investigar mais sobre esse lugar da virtualidade, nesse sentido de criar outras realidades possíveis, e desse desejo de dançar junto. Eu arrisco a dizer até em uníssono, mas que uníssono é esse que a gente pode dançar junto sem, né, pasteurizar, sem. Então, o trabalho ele vem desse lugar e aí a gente vem com o jogo como uma ferramenta, né? Eu já estudo jogo há muito tempo, não só eu, né? A gente teve uma formação na Unicamp com uma professora que trouxe esse tema para a gente, foi muito interessante, a gente gostou muito. E eu, pessoalmente, me aprofundei bastante nesses estudos, sigo ainda estudando e gosto muito. E trouxe isso para o grupo. E a gente entendeu como possíveis ferramentas assim para a gente dançar junto, né? E poder elaborar e criar. Então, eu acho que o jogo ele entra aí para ajudar a gente a construir, né? Essa festa, essa coisa da festa, ela vem mais num desejo meio parecido com isso. Assim, a gente gosta tanto de dançar porque as pessoas também não podem dançar com a gente, sabe? Se elas quiserem, né? Então, é tudo um caldeirão, assim, que o jogo ele vem trazendo uma liga, né? De como a gente poderia organizar esses desejos e construir o trabalho. Sim. E muito nesse lance de uma pesquisa que começa com jogos, né? A gente joga na sala de ensaio, a gente pensa nesse lugar da virtualidade usando alguns treinamentos de dança de variadas bases de dança, variadas teorias, né? E práticas. E também no processo dessa construção do jogo, né? Que vai se desenrolar e virar uma festa e virar o nosso espetáculo, a gente foi muito percebendo como também é um trabalho de detalhes, né? É um trabalho de minúcias, tanto da movimentação em si, né? De construir uma movimentação que permita não ser pasteurizada, né? Não a gente, até também conversando, a Marília falou isso, né? A gente arrisca dizer em uníssono, né? De como dançar em uníssono, como dançar em conjunto, mas que busca no detalhe esse conjunto, não busca no macro, né? Não busca parecer estar junto, mas estar junto, e por isso que reflete nesse fora, que vem esse lugar da unicidade e muito esse lugar da festa, ao meu ver, porque a própria festa é né, quando a gente vai para uma festa, vai dançar em algum lugar ou vai mesmo para um barzinho, acontece um certo jogo da sociedade ali, né, do social, da interação com o outro, de aparecer alguém que você não encontra faz muito tempo, fazer faculdade com você e você ficar extremamente feliz e tudo vira naquela noite uma outra coisa. O jogo também traz esse lugar do inesperado, do novo, que eu acho que é uma coisa muito gostosa de praticar dentro da arte, né? Eu faço e venho de uma treinação, faço pouco hoje em dia, mas venho de treinamento teatral, né? E esse treinamento teatral é muito baseado no improviso. E no improviso tem muito isso de você treinar essa porosidade, esse lugar da proposição, da escolha, e de escolher e confiar que você está escolhendo, né? E aí, às vezes, eu percebo essas ligações nas artes, né, no geral, independente do suporte, né?
que independente do suporte, a gente formula combinados com quem está ali no lugar do quem observa aquilo, e no lugar de quem é aquilo também fecha combinados. E aí a gente treinou, eu percebo um treinamento muito, até, sim, fora de fato desse lugar comum da dança, do treinamento do balé, mas que ainda assim num lugar comum do balé e desse treinamento de dança tão mais normatizado, que é o lugar que a gente tem muito rigor, né? A gente treina uma técnica chamada Gera, que a Má pode falar mais sobre, então tem um rigor de algumas questões que eu posso traduzir como firmar compromisso, seja de treinamento, seja de pensamento, né, que vai ser aplicado na hora do espetáculo. Acho que é uma prática muito recorrente do Maya Lila. A gente está sempre praticando em como confiar e como firmar os nossos acordos, assim, não, é isso, a gente acordou que a gente vai fazer isso nesse espetáculo, que a gente vai convidar o público, então a gente vai convidar, e é isso, a gente vai convidar, a gente não vai coagir. E como é esse lugar? Como é que joga com isso também? É interessante, né, essa formação do público, né, através da experiência do espetáculo, né, isso é muito interessante. A Maré acabou de falar que vocês utilizam uma técnica. Marília, se você quiser comentar um pouco sobre ela, acho que seria interessante, assim, do pessoal conhecer. Na verdade, não chega a ser exatamente uma técnica, é um conjunto de exercícios, né, que foi desenvolvido por uma professora que a gente teve na Unicamp, que é a Joana Lopes. Ela tem esse nome de GERA, né? Gesto Relacional Ampliado. São 6 exercícios que a gente pratica, e eu gosto muito desse trabalho. Ele é difícil, assim, ele não é fácil, né? Não é simples de execução. É simples de execução, mas ele mexe muito profundamente porque ele trabalha com princípios, ele não trabalha só com a forma ou só com... Ele trabalha com alguns princípios, assim, então até a gente desconstruir, né, essa formação mais clássica e conseguir mergulhar em outros entendimentos do que pode vir a ser dança, do que pode vir a ser mover o corpo, é bem, assim, transformador. E então a gente pratica esse exercício para chegar num corpo disponível para o jogo, né? A gente pratica esse trabalho e também a gente faz alguns exercícios de jogo mesmo, jogar, tipo, a gente joga queimada, a gente joga jogos de domínio público, assim, para acordar, né, essa atenção do grupo e a estratégia para poder entrar nesse espetáculo, né? Porque como a gente propõe um grande jogo, é sempre um risco, né, para gente que está em cena. A gente nunca sabe o que vai acontecer, então a gente tem que estar muito pronto, preparado para conseguir lidar com as diversas situações que acontecem, né? E acontecem. E já acontece. Eu acho que é um pouco por isso que eu levei a conversa para esse lugar, assim, né? Porque para se propor uma obra dessa, precisa ter uma sustentação, né? E vocês estão ali com o corpo preparado para isso, né? Vocês, apesar de vocês não saberem o que vai acontecer, né? Vocês têm essa base que fortalece vocês enquanto grupo, enquanto artistas, enquanto propositores dessa obra, né? Isso é muito interessante da gente pensar enquanto construção da dança contemporânea no Brasil, assim, né? Isso é interessante. Eu acho que isso é bem importante, na verdade. Eu sinto que a gente consegue fazer isso por conta de toda essa nossa prática de convivência, esse nosso jeito de trabalhar faz com que a gente consiga lidar, né, com um trabalho desse, porque é um risco sempre. A gente se coloca em risco, né? Então, para você se colocar em risco com 8 pessoas em cena, tem que ter uma confiança muito grande ali, né? Tem que ter um lugar de cumplicidade, tem que ter um lugar de muita escuta, de muita atenção. Então, é isso, cada trabalho que a gente faz tem um preparo físico, né? Então, o preparo físico para esse trabalho, a gente tem feito esses 2 exercícios, né? Para conseguir chegar nesse corpo coletivo
de muita escuta e muita cumplicidade para jogar junto. Sim, muito massa. Tem uma coisa interessante da história do núcleo de vocês, né, do histórico, que é a participação de vocês em festivais alternativos, tipo o Universo Paralelo, né, que acontece no estado da Bahia. E aí, não tenho como não falar sobre isso, assim, acho que isso não tem como não afetar, pensando que é um espaço não convencional quando a gente pensa em produção de dança contemporânea, né? Normalmente a gente associa muito à sala de espetáculos, a teatro, e aí vocês vêm com uma história em festival, em outros espaços não convencionais também, né? Que não é só o do festival, mas de outros ambientes. E aí gostaria de perguntar para vocês como que esses espaços afetam as escolhas de vocês para a criação da obra, né? Dessa obra, mas também de outras que permeiam aí a história de vocês. E como isso interfere nas escolhas dramatúrgicas mesmo, né? Se isso chega para esse trabalho de alguma forma, como isso interfere e, enfim, como chega no corpo, né, de cada uma. Interfere totalmente, porque em 2003, né, eu viajei junto com a Melina para lá, foi nosso primeiro trabalho juntas lá na Bahia, e desde cara a gente já fez uma parceria assim, muito estreita com o Circulou, né, que é um coletivo de Brasília que promove as ações culturais no Festival Universo Paralelo, né? Esse coletivo ele é muito incrível, ele é muito importante, é uma galera muito, assim, pró-cultura, né? Assim, muito resistência, né? Insistência, eles estão lá e a cada ano eles vêm trabalhando e promovendo, e, assim, trabalhando no seu próprio desenvolvimento do que seria isso, né? Porque também não é simples estar lá, né? É um festival muito grande, já mudou muito, ele, enfim, traz várias problemáticas, assim, né? Né? E o Circulou tá lá produzindo lindamente, né? Com as ferramentas que ele pode ali. E a gente tem essa parceria já há muito tempo. E em 2005, quando a gente define o grupo e fala, vamos fazer nossos próprios trabalhos, quem somos nós, o que a gente está querendo, né? Fica muito assim estreita essa ligação com o Circulou, né? Com o Universo Paralelo, porque lá é o lugar que a gente consegue experimentar as nossas ideias, já em direção ao público, porque se você pega nosso histórico de trabalhos, praticamente todos têm interações com o público, né? Então a gente o Mailila trabalha muito a partir da experimentação, né? A gente parte do corpo, parte do movimento para vir as ideias, para construir coisas. E por que não fazer isso já em direção, né? Já no meio do público? E então lá a gente consegue espaço e recurso financeiro também, né? O Circulou sempre financiando nossos trabalhos e confiando na gente para chegar lá e fazer trabalhos. E então vários dos nossos trabalhos nasceram lá como performances embrionárias, né? A gente faz um primeiro experimento, às vezes 2, às vezes 3, porque o festival agora tem menos dias, mas no começo ele tinha 10 dias de duração. E ele acontecia todos os anos, então todos os anos a gente ia para lá. E durante esses 10 dias a gente fazia a mesma intervenção em 6 espaços diferentes, com públicos diferentes, com músicas diferentes, conhecendo muita gente. Então, assim, tem tudo a ver, nasce mesmo dessa cultura, né, dessa arte dos festivais, né, que é um lugar de experimentação. Tem esse lugar também, né, da música eletrônica, da arte visionária, né? Aí se dá vários nomes, até as questões ambientais agora não estão presentes no Universo Paralelo, mas no começo e ao longo de uns 10 anos foi muito presente também as questões ambientais, né, ecológicas, assim, do pensar, né? Nós como artistas, que papéis nós temos, o que a gente está fazendo, então sempre cutucando muito a gente para produzir um trabalho de dança que não falasse diretamente sobre diretamente assim, não ativista, né? Não é isso, mas como que isso permeia assim nossa poesia e como que a gente leva isso para um palco, né? Por exemplo, Organoids
É um trabalho que nasce como uma pequena performance e a gente fica experimentando lá. E a partir dessas experimentações, a gente levanta várias materialidades e configura num espetáculo cênico dentro de uma caixa preta, né? Então, o Desloca-Loca também a gente experimentou lá antes de estrear, né? Porque precisava do público, chegou uma hora que a gente tinha que tentar fazer com pessoas, porque a gente falava, nossa, e se a gente estiver viajando e ninguém fizer nada do que a gente está querendo fazer? Então, assim, né, antes de estrear, a gente fez vários experimentos, né? A gente fez ensaio aberto, a gente foi na Bahia experimentar lá, na areia da praia, a gente experimentou em várias escolas, né? A gente fez uma série de experimentos, assim, para levantar a materialidade, para entender os caminhos, né, as possibilidades, e acho que é isso. Sim. Essa dramaturgia viva, né? Essa dramaturgia que testa, volta, que tá sempre porosa para estar se, como a Mar falou, né? Tipo, será que vão comprar o jogo? Será que vão jogar com a gente? E isso, por mais que o processo seja interessante na sala de ensaio e é importante, ele não dá conta. Então é só mesmo nas experimentações. E o festival tem muito esse lugar para mim de pessoas que estão ali para curtir, vou colocar assim, né? Então elas estão bastante também abertas. Então quando a gente vai lá e experimenta, a gente também percebe esses diferentes públicos, esses diferentes locais. Isso é interessante, assim, para uma dramaturgia que vai se executar nesse país chamado Brasil, que é tão diferente em cada localidade, no interior também, né? Olha, a Mel escreveu aqui, a Mel, ela tá morando em Hong Kong agora, e ela segue trabalhando com a gente, né? Só, que legal. Trabalha lá num conservatório muito legal. E ela está falando aqui do Boom Festival, né? Que também é um grande festival que tem em Portugal, também nessa linha, né? De festivais independentes, alternativos. E a gente teve, assim, a oportunidade de ir por 3 edições lá e fazer, apresentar lá, né? E também levar esses experimentos com um público que não é brasileiro, né? Em um lugar que tem público do mundo inteiro e entender que cada lugar tem seu contexto e tem sua leitura e entender ainda mais essa potência da dança, né? De ser, né, esse lugar da virtualidade, de criar ambientes possíveis e que cada pessoa de cada lugar vai poder se relacionar com aquilo ao seu jeito, à sua maneira, né? Então, enfim, muitos aprendizados nesse lugar, né? Pra gente, nessas viagens, nesses festivais. A gente teve essa oportunidade de participar de alguns desses festivais aí, por aí. É interessante isso que você falou. É, é um pouco um jeito de deshierarquizar o saber, assim, né? Dessa troca múltipla com pessoas diferentes que atravessa fronteiras, né? Isso é tão revolucionário de alguma forma, né? Da gente é, criar novos diálogos através do corpo, né? Isso é tão potente. E no espetáculo, inclusive, vocês propõem um jogo convidando as pessoas a participar e estimulam, né, o público a praticar esse lugar da autonomia, né, de fazer escolhas, talvez. E aí eu gostaria de pedir para vocês falarem assim que tipo de provocações o público que vai assistir pode esperar, assim, sem nenhum spoiler, lógico. Mas o que a gente pode esperar, assim, né? Que tipo de provocação vocês querem propor, assim? Eu acho que a partir do momento que a gente se coloca num lugar de não coagir ninguém, a gente já está entregando isso, assim. Porque aí a pessoa ela vai ter que escolher, assim, né? Se ela vai participar, se ela não vai participar, ao mesmo tempo ela já está ali, né? Mesmo que ela não queira participar ativamente, ela já está participando contemplativamente da situação. E. Ah, diz aí, Má. Ah, eu acho que, como todo jogo, e talvez como todo lugar cênico, a gente tem esses combinados, esses movimentos corporais que indicam um convite, que fazem a atenção ser voltada para o corpo, ou que fazem a pessoa sentir a vontade para escolher. Eu acho que é muito isso que a Mar falou. A gente busca fazer um espetáculo que a pessoa
como ela foi até ali para nos assistir, ela está à vontade para assistir ativamente, assistir contemplativamente, participar ou não participar, ou contra-participar, assim, tipo, participar não participando, porque o jogo permite também. Então, eu acho que o Desloca, quando ele convida o público, ele convida o público na sua sutileza, né? Tô tentando não dar spoilers aqui, mas a gente é muito sutil e é muito também direto nas proposições. A gente faz proposições diretas, proposições que é isso, assim. Você escolhe sim ou não, se você for escolher talvez também tem uma consequência, e eu acho que tem esse lugar, né? De que o que você pode esperar é que você vai encontrar bailarinas que estão, e bailarinos, né, que estão ali jogando também, que estão ali dançando também. Então a gente também participando dessas escolhas ativamente a cada espetáculo de uma maneira nova, por assim dizer, né? Desse novo que é de um lugar que você já visitou, mas que o jogo permite, né? Toda vez que você vai jogar xadrez, ou vai jogar queimada, ou vai jogar pega-pega, esconde-esconde, você sabe ali, você já visitou aquilo, você já sabe como. Mas é sempre algo muito surpreendente, porque como acontece é sempre algo novo, né? Então o Zocas faz esse convite dessa maneira, assim, muito educadamente, muito sutil, mas também muito propositivamente, muito direta, muito no convite pelo corpo também, né? A gente utiliza a palavra como uma das questões de provocação, mas a gente vai para o corpo mesmo, para essa potência que a Mar sempre traz na sua fala, né? De que a dança não é um lugar que a linguagem assim não consegue chegar, né? Porque a linguagem tem a questão das línguas diferentes, as questões da tradução, e a questão do movimento, por mais que as culturas mudem, aquele movimento possa e aquele gesto possa gerar significados diferentes através da cultura, ele continua gerando coisas, né? Ele continua gerando e pedindo para ser gerado, né? Gestado. Então ele é sempre um impulsionador de significante, né? E o jogo tem esse lugar de sempre também ser impulsionador de significante, sempre impor que você faça relações com significados que aí vai do seu arcabouço de signos, aí vai do que gira no seu sistema solar. É, e tem uma coisa muito linda, assim, que é o jogo, ele tem essa capacidade né, de estar em jogo, né? É um verbo, né? Eu estou em jogo. E a gente dá essa oportunidade para as pessoas quando a gente traz a palavra, né? As palavras, eu sinto que ela direciona mais para uma coreografia do espaço, assim. Mas tem um lugar também que a gente, sem palavras, a gente inclui as pessoas, assim, né? A gente consegue trazê-las para dentro, né? E fazer essa. E assim, quando acaba o espetáculo, os comentários são muito curiosos. A gente tem feito umas rodas de conversa depois. A gente está circulando com o PROAC, né? E as conversas são incríveis porque a gente tem a oportunidade de acessar, né, o que as pessoas viveram ali dentro, que vai desde de lugares de incômodo, né, que passam por muitas coisas que o jogo traz mesmo, esse lugar, né, de por Uhum. mais que a gente tente não coagir ninguém, né, algumas pessoas se sentem coagidas e a gente fala, mas por quê? E aí a própria pessoa não sabe responder, porque a gente traz essa coisa da massificação na sociedade também, né? A gente é colocado para jogar e a gente está jogando sem saber o que está jogando, muitas vezes, acho que é a maioria, né? E você só vai, assim. E a gente vê isso muito acontecendo, né? E claro que cada lugar tem seu público, né? Então é muito diferente quando a gente apresenta num teatro municipal, que tem um público, né, que se veste para ir no teatro e quer ver uma dança, de um espaço alternativo, independente, né, que tem vários aí pelo estado, e a gente está tendo essa oportunidade de ir, que já é um público mais artista, né, que tem uma outra relação com a coisa. Então, são formas de lidar com esse jogo muito diferente. Então, é muito interessante para a gente também poder, de dentro da cena, ir entendendo essa coisa, né, de quem tá, das pessoas que estão só jogando e indo na massa, né, essa coisa da massa, da massificação,
e outras que propõem, né, no jogo, que trazem questões, que se colocam, que dizem não, que não, né, e tem de tudo pode acontecer. Então, para a gente é sempre um grande aprendizado, né, poder fazer esse trabalho, por conta dessa palavra, assim, autonomia, que, que inclusive para a gente é o tempo todo a gente está colocando isso à prova nesse trabalho. Né? Enquanto bailarino, a gente, o tempo inteiro a gente tem que fazer escolhas e tem que ter decisões precisas e claras e em coletivo, né? Uhum. Para que a coisa aconteça. Então, Sim. essa palavra ela permeia mesmo, assim, o tudo. E até, né, quando você sugeriu o título da live, eu fiquei muito refletindo no título e tentando entender essa palavra, assim, né? Nossa, essa palavra, autonomia. Né? Como que eu me refiro a ela, né? Eu tenho autonomia ou é a autonomia? Eu tenho? É uma coisa minha? Não, é uma coisa que eu acesso. Não Uhum. sei. Eu comecei a pirar nisso, assim. Interessante. Acho que a dança ela tem esse poder, não no sentido, né, hierárquico, assim, mas de ter essa força, essa potência de gerar experiência de algo que pode vir a ser construído como autonomia. Aí entra essa pergunta, né? Será que eu sou? Será que eu vou chegar ali? E acho que essa experiência que vocês estão propondo é muito interessante, né? Pensando na formação que eu falei, né? Nesse lugar pedagógico da dança, que não é o pedagógico escolar, assim, né? Mas de estabelecer relações, da gente aprender junto, né? Através dessa prática do dançar, assim, né? Do corpo, desse trabalho de corpo, né? Isso é muito interessante. Então, pra gente descobrir tudo isso, só indo assistir, participando, né? Não tem jeito. Sim. Sim, Vocês podem aqui descrever, a gente só vai entender colocando isso em prática, né? só jogando. E exato, Até o vídeo não dá conta desse espetáculo, assim, né? De acessar o que a gente está propondo ali na vivência. E é isso, não dá conta. É, só viver. E é bem interessante. Sim, é bem interessante, né, nesse momento que em coletivo a gente está voltando, né, para o presencial. A gente passou por um momento de isolamento e a gente volta para o presencial. É interessante nessa investigação a gente, pelo menos eu começo a olhar e a sentir com o corpo assim esse lugar de que a presença tem questões características, né? Tem potências muito características e que nesse lance do poder é interessante a gente perceber que o poder está em jogo, porque de uma certa forma, né, a narrativa coloca a hegemonia como algo já estruturado, aquilo que foi normatizado já está colocado ali, né? Sempre foi assim, assim sempre vai ser, como algumas cuidadoras sempre falam para suas crias, mas quando a gente joga ou quando a gente trabalha, pelo menos para mim, né, quando a gente trabalha com a dança, trabalha com a arte, né, em seus variados suportes, a gente percebe que as coisas estão em jogo, que as coisas têm essa vivacidade e essa barreira do aquilo que porque né, nesse lugar da autonomia é o que eu tenho, é o que eu posso acessar, essa barreira do que eu tenho e do que eu posso acessar, ela tá muito mais, é uma fronteira muito mais borrada do que, e como de fato são todas as fronteiras, do que de fato, né, do que como a gente vem a interpretá-la e vem a se relacionar com ela. Eu acho que o desloque é muito sobre a relação e o se relacionar com o outro em jogo, e por isso que só realmente indo assistir, só realmente ver, aproveitar que a gente está em circulação, então seguir lá o Maia Lila, ver se a gente vai passar na sua cidade do interior, porque é isso, é do interior para o interior, e, e aí aproveitar, se você for ver assistir, jogar com a gente, depois, né, saber da sua impressão, aproveitar a roda de conversa para falar sua impressão na hora, porque eu acho que é assim, um acontecimento. tem uma coisa muito interessante também, eu acho, nesse trabalho, que as regras que a gente vai lançando para o público, elas são muito simples, na verdade. São, né, são alguns comandos muito simples, assim, mas que eu percebo que mexe muito profundamente, né? Porque Verdade. traz esse lugar dessas estruturas normativas mesmo. A gente vai, né, colocando elas em xeque, assim, né? Ou colocando É, elas em jogo, né? Como a Maria falou. A gente vai sim. colocando as estruturas
tanto a estrutura do teatro, a estrutura, né, cênica, quanto a estrutura da própria hierarquia da dança, a estrutura do próprio coletivo nosso, né, interno, as nossas estruturas corporais, físicas, a gente vai colocando essas estruturas todas para a gente pensar e refletir sobre elas, assim. E isso acontece com o público, porque o tempo todo também eles estão ali, né? Tendo que lidar, então tendo que escolher, tendo que se perceber o todo, né? Eu fico aqui ou eu vou para lá. Então são perguntas muito simples, mas são perguntas que vão para um lugar muito profundo, né? Tem uma pergunta Por causa desse, aqui na. Sim. por causa desse lance do simples, enquanto vocês vão vendo a pergunta, né? Por causa dessa simplicidade de a gente estar colocando regras simples, né? A pessoa começa a se relacionar com esse lugar de lidar com as regras, né? De que e é muito pungente, sempre aparece nas nossas rodas de conversa relatos sobre essa relação com a regra, de tipo, eu vi as pessoas obedecendo e não sabia por que elas estavam obedecendo e comecei a me perguntar por que eu estava obedecendo, ou até pessoas mais velhas colocando assim, não, eu já sou uma pessoa mais velha, eu decido mesmo, eu faço a escolha e sem medo nenhum de fazer escolhas ou de desobedecer a regra, ou de obedecer a regra e fazendo isso com... E geralmente é muito interessante esse perfil, geralmente são pessoas ou de idade mais velha ou de idade mais nova. E é muito massa como esses dois, né, essas duas gerações se encontram, né, esses dois estados de vida, né, esses dois momentos de vida se encontram em uma questão, assim, que se relacionam com a regra com uma certa propriedade de quem se está se relacionando com a regra e está ciente disso. Eu acho que o Desloca vem tentando trazer essa sensibilidade de você tá ciente que você tá jogando, você tá ciente que você tá executando regras, será que você tá ciente? Se você estiver ciente, como é que você faz isso? Porque também a pergunta, eu que trabalho hoje em dia com filosofia, percebo isso, né? A pergunta nunca gera resposta, sempre gera pedal para mais perguntas. Então, acho também muito... É isso, a investigação nunca para, né? O Desloca também traz esse lugar da vivacidade da pesquisa em dança e da pesquisa em arte, né? E nunca se para, nunca se chega numa certa conclusão, sempre levanta hipóteses que são cada vez, no nosso caso, cada vez mais divertidas, hipóteses cada vez mais gostosas. Legal, isso que mantém o trabalho vivo também, né? Gente, aqui surgiu uma pergunta, antes da gente falar da temporada, da situação, que também surgiu essa pergunta, tem uma pergunta da Curro, do Curro, não sei. Em que medida a imprevisibilidade altera a estrutura coreográfica do trabalho? Em toda medida, né? É o imprevisto em toda a sua completude, assim, como a gente... É isso, a gente se prepara para não estar preparado, né? A gente se prepara para o imprevisto. A gente treina isso. Então, essa imprevisibilidade, esse lugar de que eu gosto de me relacionar como misterioso, né? Ele é muito potente e, ao mesmo tempo, na nossa sociedade que é pasteurizada, muito normativizada, cheia de algumas regras, vários algoritmos por aí, né? Nos colocando coisas. A gente está muito acostumado a programações, vou colocar assim, eu acho que até é um termo bom. E aí quando vem o mistério, quando vem aquilo que não é previsível, quando vem o que a gente pode chamar de caos, acaso, a coincidência, quando isso surge, a gente, hoje em dia eu vejo que a gente não tem tanto conforto, porque a gente quer estar no controle, né? E aí não controlar de alguma forma possibilita as coisas muito potentes, né? A gente não controla, é isso, como a gente vem dizendo, a gente joga o Desloca junto com o público. Toda vez a gente ativa o jogo em conjunto. E a gente não sabe o que vai acontecer. Só que esse não saber é o que faz também o nervosinho gostoso por dentro, o brilho vir, sabe? E é uma característica também do jogo, né? Quando mais que você vai jogar truco, vou usar um jogo bem popular, assim, mainstream. Quando você vai jogar truco, você sabe que vai ter gritaria, você sabe que vai ter blefe, você sabe várias coisas, mas você não sabe qual carta vai vir na sua mão. Você não sabe qual carta a pessoa vai jogar, se ela tá flertando ou não. Então tem esses espaços que a gente, numa vida cotidiana, ou nesse momento, né, pelas conduções normativas da branquitude e cisgeneridade, a gente tende a não
sensibilizar-se para ela, porque elas estão sempre acontecendo, né? Aqui nessa live a internet pode cair, a Marília pode acontecer alguma coisa ali no momento que ela está fazendo e ela tem que sair correndo. O imprevisto sempre está posto, mas a gente acaba não convidando ele para dançar. Eu acho que no Desloca a gente convida o imprevisível, o misterioso para dançar, e a gente faz isso com só essa possibilidade que o artista, o xamã, e relacionando as coisas, né, podem fazer, né? Que é essa pessoa que confia que o imprevisto trará algo novo, saudável. E aí, eu acho que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar em conjunto, enquanto sociedade, né? Que é confiar que a gente vai realizar em conjunto coisas boas. Né? Como a Má colocou em algum momento da fala dela, quando a gente está dançando lá, né? Fazendo nossas questões e jogando com as pessoas no Desloca, a gente confia muito. Eu confio muito que a Marília vai estar junto comigo, vai passar por mim em algum momento do jogo, né? E vai olhar no meu olho e vai falar, estamos conseguindo, tipo, precisamos mais. Então, essa coisa também do comunicar-se, né? Porque quando o imprevisível vem, também vem a imediata necessidade de comunicação, de transmissão de como você recebeu esse imprevisível, né? E às vezes a gente tem tempo de fazer isso e às vezes a gente não tem tempo e precisa de um tempo diferente. Pelo menos, a gente está em temporada, né? Depois do espetáculo, sempre percebo que volto para a vida cotidiana de uma outra forma, né? Porque o jogo aconteceu, experiências aconteceram desse imprevisto, e aí eu volto para a vida cotidiana talvez mais sensibilizada. Eu acho que a arte é muito importante por isso, assim, porque ela permite que a gente esteja mais, como colocar isso? Mais, não digo, despreparada e por isso tão preparada para viver, assim, nessa incoerência dos termos. Sim. E o trabalho traz o jeito, né, que a gente está se colocando para trabalhar. Eu sinto também que traz uma sagacidade no grupo, né, de poder estar preparado para o imprevisto e também que as regras, a gente tem sempre a abertura de revê-las, né, o tempo todo, porque o jogo ele só é vivo porque você constrói ele ali, né? Então, se a gente vê que algo ou que está faltando uma regra, que tem algum buraco ali que não está muito claro, a gente vai revendo e reconstruindo para que a gente possa cada vez mais deixar para essa abertura acontecer, né? E ao mesmo tempo cuidando, né? Então, existe um lugar de cuidado também do público. Então, por exemplo, é um trabalho que eu, dentro da cena, tenho um papel de cuidar das pessoas que têm pessoas com deficiências ou dificuldade de mobilidade, né? Pessoas idosas. E eu super cuido dessas pessoas. E é muito legal, porque eu crio uma relação direta de chegar e falar, olha, vem cá comigo, senta aqui. Aí a pessoa, não, mas eu não quero sentar. Eu falo, então tá ótimo. Então é muito legal, porque né, elas também têm a oportunidade de se colocar e isso, enfim. Né, a gente tenta, né, enquanto coletivo também cuidar, né? Cuidar de situações que a gente pode, né, podem acontecer, assim. Gente, essa conversa dá pano pra manga, né? É muita coisa, muito Nossa, detalhe, muito acontecimento, que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas, infelizmente, a gente tem que ir encaminhando pro fim, assim. Então, gostaria que vocês informassem as datas, cidades, por onde vocês vão passar, estão passando, se tem oficina, quando que vai acontecer, onde, como faz para se inscrever, tudo. Agora a gente começou a circulação do PROAC em Botucatu, né? A gente fez 2 apresentações, uma para a escola, a gente sempre adora fazer apresentação para a escola. A gente pega os adolescentes, assim, né? Muito bom. A gente passou o fim de semana passado por Presidente Prudente e depois a gente passou por Bauru. Bauru. Agora a gente vai dia 5 de maio. Ai, Maria, me ajuda. Em É isso mesmo. Assis e dia 6 em Marília. Ao contrário. E, ao Dia contrário, dia 5 5 em isso. Marília e dia Marília, dia 6 6 em Assis. Assis. Aí, em Assis também tem uma oficina, né, que eu chamo de TRIS, Jogos Coreográficos, né, onde eu trago exercícios práticos, né, de tudo isso que a gente falou,
né, exercícios de dança mesmo, né? E também filosóficos, a gente se baseia em alguns teóricos, né, também para abordar esses temas. Aí depois, dia 19, a gente vai para Votorantim e dia 20, Mogi das Cruzes, isso maio. Em Uhum. Votorantim eu também dou essa oficina. Os espetáculos são às 8 da noite e a oficina é sempre na cidade às 3 da tarde. Tudo gratuito, menos Votorantim, que tem um ingresso de R$ 10. E a gente vai estar em São Paulo também. Então, eu gosto muito de apresentar em São Paulo, porque muda muito o público. O público do interior é muito diferente do público de São Paulo. A gente vai estar aqui em São Paulo em junho, dia 2 e 3 de junho, lá na Funarte, também às 20 horas. Aqui em São Paulo não tem oficina. E por agora é essa agenda, né? A gente ainda está fechando as próximas datas. E a gente super convida todo mundo a seguir, né? O Maia Lila é @Maia_Lila_. É Maia com Y. E acompanhar nosso trabalho é uma alegria para a gente poder estar aqui. Inclusive, Rubi, agradeço ao Portal Mood, né, por essa conversa, por poder falar um pouquinho, né? É muito bom essa coisa de trazer o interior. A gente sempre tem falado sobre isso, inclusive com a cooperativa de dança. Eles têm feito esse movimento, né, de conversar com as pessoas do interior. Né? A gente sempre está em trânsito, tem pessoas do grupo que moram em São Paulo e a gente percebe que ainda é uma bolha, né, que fica aqui na capital. E no interior tem sido produzido coisas incríveis, então existe um desejo de troca e vontade de compartilhamento. Então a gente vem para São Paulo dançar, foi uma escolha, né? Vamos para São Paulo, vamos lá fazer essa troca. Então a gente espera também, Rúbia, Eu vou. aqui em São Paulo. Eba. Gente, quero agradecer muito. Acompanhem, então, né, o Núcleo lá aqui no Instagram. Não sei se tem outras redes, tem YouTube, alguma coisa assim, para o pessoal procurar. Ou Não, a gente só tem o Instagram agora. pra... A gente tem um jogo virtual do espetáculo, né? Que Ah, na pandemia a gente fez um jogo que quem quiser, né, não puder ir assistir o espetáculo, dá para se aproximar dele nesse outro meio, né? Nessa outra plataforma, que é deslocaloca.com. É isso. E... posso fazer um story assim que acabar aqui, eu coloco o link do jogo para o pessoal achar também. Mas é legal ver em computador, né? E se dá o tempo, né, de jogar, né? Não tem essa velocidade do celular. Então é legal a pessoa que for realmente parar e se colocar ali para jogar. E o Maia Lila tem um site, né? Que é o nosso site www.maialila.arte.br. Muito bom. É isso. Então, gente, procurem para acompanhar, não perder nada, participar onde elas estiverem. Vocês querem falar mais alguma coisa para fechar essa live, para a gente se despedir? Venham assistir o espetáculo. É, E a gente está é aberta isso. para conversa. Quem quiser trocar, entrar em contato com a gente, estamos super abertos, sim, né? É uma alegria para a gente poder trocar. Os nossos trabalhos, eles nascem a partir dessas trocas. Então, sempre uma alegria. Legal, gente. Muito obrigada por essa troca. Estou muito feliz. Aprendi muito com vocês. Quero aprender na prática agora também. E vamos fortalecer esse grupo, né? Vamos lá assistir, levem os amigos, família. É um espetáculo é livre, né? Classificação livre, então pode ir criança, pode ir idoso. Na verdade, a gente pede para ir crianças acima de 8 anos, porque é muito escuro, né? A criança pequena fica com medo, assim. Então, Mas mas levem as pessoas e vamos participar dessa ação que é muito boa. E, gente, muito obrigada pelo papo, pela conversa. Espero que seja uma temporada com muitos frutos, de muitas colheitas interessantes e que venha muito mais. A gente se encontra por aí no mundo da dança e eu vou assistir vocês também. E é isso. Um beijo muito eba. grande, um abraço bem Obrigado. apertado.
vocês. Valeu, Rubia. Muito grata. Tchau, Mar. Obrigada, Rúbia. Tchau, Mar. Obrigado, Portal. Um beijo. Beijos.